Vamos de novo, mais um dia, ao vivo novamente. Conectar aqui pelo computador. Bom dia, pessoal. Gabriel Campos, Letícia, Rogério. Vamos se achegando. Paulo Risotto Júnior, Éder. Gurizada aí que tem nos acompanhado há um certo tempo já. Otávio Lisboa, paciência velho, amigo. Meu irmão, Bruno Fonseca, Samuel, Piveta. Show de bola, gurizada. Vamos se achegando aí. Como de costume, vamos me dando ok se tá questão de som, imagem, sinal, se tá tudo tranquilo. Eu confesso para vocês que eu fui abrir no computador agora aqui, ficou carregando um certo tempo até abrir o Instagram aqui pelo computador. Fiquei meio receoso que a internet esteja meio lenta. Se está tudo ok aí, me confirmem, por favor. O Gabriel já está falando ali que está tudo certo, beleza. Então vamos dando um tempito aí para o pessoal se achegar. Esse horário de manhã geralmente a gente tem menos audiência, menos quórum, que é um horário mais contramão, né? Mas a gente sabe que como fica disponível nos stories, aí o pessoal consegue aproveitar em outro momento. E como eu também já disse, é o horário que eu consigo fazer no dia de hoje. E entre fazer mais cedo e não fazer, eu prefiro manter a programação da semana e não deixar de fazer mesmo, embora mais cedo. Rodrigo Amaral Pinto, novamente conosco. Um abraço, meu amigo velho. Luiz Forcim, Felipe, Ivan, Léo Cunha de novo com a gente, Rafa Aguiar, show de bola, guris. Vamos se achegando aí. Em seguida a gente já inicia a conversa. Hoje eu vou tentar ser mais objetivo, porque justamente o motivo de estar fazendo a live mais cedo é que eu tenho que pegar a pequena Aurora logo mais, então às 9h30 eu tenho que ir buscar ela. Então vou tentar ser mais objetivo hoje, a gente deixar algumas questões que possam vir, algumas perguntas para a gente responder em outro momento. Lá no grupo do Telegram mesmo é uma boa opção, nos próprios stories, mas eu preciso hoje que a gente consiga cumprir o nosso roteiro nessa 1 hora que o Instagram nos permite. Até por isso mesmo anotei menos coisa hoje, para ser mais conceitual do que propriamente questões práticas, mas para a gente entender como é que funcionam os sistemas e os modelos deles, né? Para que depois em outras lives a gente consiga, a gente já está fazendo na verdade esse aprofundamento, essa especificação dos assuntos, né? Mas enfim, daqui a pouquinho a gente já entra aí. Enquanto isso, novamente vou pedir que vocês nos ajudem aí a divulgar esse conteúdo, compartilhando ainda mais nesse horário da manhã, que a tendência é que a gente tenha menos pessoas conectadas, né? Então nos ajudem aí a divulgar esta informação, compartilhem com mais umas 3, 4 pessoas aí, para que essas pessoas pelo menos tenham a notificação e possam assistir o que vai ficar disponível nos stories pelas próximas 24 horas. Enquanto a gente deixa o pessoal ir chegando aí, lembrando que a agenda da semana segue, né? Amanhã e sexta a gente também vai ter lives e volta para o horário das 20 horas, então é só hoje que a gente vai fazer pela manhã. Na quinta-feira, amanhã, a gente tem a participação do André Andres, chefe de pesquisa da Embrapa. David Damasceno, forte abraço, amigo velho. Então, o André Andres é o nosso convidado de amanhã, tá? É ele que conduz aí o grupo de pesquisa Herbologia Terras Baixas, e eles têm um trabalho bastante interessante de sistema de produção integrada ali na Embrapa, no campus do Capão do Leão ali, né? Então, a gente vai falar sobre um trabalho aí que eles vêm conduzindo há 5 safras já, que tem arroz, tem soja, tem pecuária, tem sorgo, enfim, é bem interessante a gente falar sobre os conceitos que eles vêm avaliando lá. E na sexta-feira a gente encerra a agenda da semana aí, com o tema que foi escolhido. Na verdade, as 3 vezes que eu entrei no ar sozinho, individualmente essa semana, os temas foram escolhidos por vocês, né? Seja no grupo do Telegram, seja aqui nos stories. Então, o último tema que falta, que vai ser na sexta-feira, é os tipos de preparo, tá? Então,
se agendem aí para a gente poder interagir no restante da semana. E eu queria só contar para vocês uma história aí antes da gente começar com o assunto da live propriamente dito, que a gente está se empolgando, pessoal. Na verdade, essa intensificação que a quarentena nos forçou a fazer aí, principalmente dessa interação em tempo real, né? Tá nos empolgando para que a gente crie algum projeto novo aí, de forma online. Pelo seguinte motivo, logo que eu comecei a fazer esses vídeos ainda no canal do YouTube, já no canal do YouTube, na verdade, aqui no Instagram e no Facebook, esses videozinhos mais curtos, né? A gente teve algumas surpresas aí do pessoal mandando direct, às vezes interagindo conosco de uma maneira menos intensa do que agora. Isso tem aumentado por causa dessa presença mais constante no ar, né? Essa exposição maior, mas aconteceram algumas coisas muito interessantes. 2 produtores mesmo que a gente atende vieram, a gente já conhecia as pessoas, né? Já conhecia pessoalmente, mas vieram através dos vídeos aí conversar conosco para que a gente pudesse começar um trabalho em conjunto dentro das propriedades, né? Um trabalho físico no caso. Isso era meio lógico, né? Com essa exposição, era uma coisa que inclusive era um dos objetivos de começar a divulgar um pouco do nosso trabalho, mas foram acontecendo outras coisas mais interessantes que começaram a fazer a gente pensar de outra maneira. E por isso que eu tenho procurado interagir muito mais ultimamente com o pessoal dos estudantes, pessoal que está em final de curso ou início de carreira. Porque o que começou a acontecer? Esses mesmos produtores que nos procuraram para que a gente atendesse eles começaram a nos relatar que estavam mostrando alguns vídeos, geralmente os vídeos mais operacionais, para as equipes internas, mostrando para alguns funcionários para tentar convencer eles de fazer uma operação A, B ou C dentro da propriedade. Que isso inclusive nos incentivou a continuar fazendo, né? Porque estava sendo útil para alguém, as pessoas estavam usando isso de exemplo. Depois, um colega meu da faculdade, que é professor em Santa Catarina, professor na Faculdade de Agronomia em Santa Catarina, numa das faculdades de agronomia, eu não me lembro especificamente que universidade é agora, mas o Paulo, esses tempos, me mandou um print, uma foto na verdade, durante uma aula dele, projetado no telão lá da aula, um dos vídeos que eu falava de integração lavoura-pecuária, que era o tema da aula dele, ele levou um vídeo nosso para mostrar para os alunos. E outros professores, outros relatos de casos semelhantes a esse a gente já tem recebido, e de novo, isso nos estimula a seguir fazendo. Mas o que mais nos chamou a atenção foi que no início da safra, ano passado, início de setembro, eu estava trocando os pneus da caminhonete, porque ia começar a correria da safra, ia se intensificar com o início da semeadura, e eu recebi uma ligação do pessoal da FAD Sementes, que é de Santo Antônio da Patrulha, pessoal de Capivari do Sul, que são produtores de semente naquela região ali, são produtores de arroz, de soja, tem áreas de integração com a pecuária também. E eu recebi uma ligação do David, que é um dos funcionários deles, pedindo autorização para utilizar esses vídeos, esses materiais que a gente estava divulgando, para fazer reuniões internas com as equipes como forma de treinamento. É óbvio que eu autorizei imediatamente, depois ele me mandou várias fotos da interação deles lá, fizeram como eram vários vídeos, né, fizeram em várias etapas, tinha coffee break e tudo, botaram telão no ambiente lá que eles se reuniram para fazer os treinamentos e escolhiam alguns vídeos por treinamento por dia lá para ir apresentando para o pessoal. E isso foi uma satisfação enorme para a gente ver o quanto está sendo útil, né? O quanto o pessoal aproveita esse tipo de informação que a gente está liberando e nos traz a certeza de que conhecimento dividido se multiplica, né? Isso é uma prova disso. E mais recentemente, que é o que mais nos empolgou e que eu inclusive até agora não dei a resposta definitiva, mas hoje eu vou dar, e por isso que eu estou contando essa história para vocês, que eu fui procurado pelo professor Ivan Carvalho, que foi professor aqui da Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel, que hoje está trabalhando na Unijuí, e que tem uma disciplina de pós-graduação lá, de plantas de lavoura,
e tem uma disciplina dessa pós-graduação que ele quer que a gente ministre, que é justamente integração lavoura-pecuária em terras baixas, que é o foco do nosso trabalho. Então ele nos convidou para participar do programa de pós-graduação da Unijuí, ministrando essa disciplina, na verdade, criando essa disciplina e ministrando em conjunto com eles. Então, eu ainda hoje tenho que mandar a programação da disciplina para eles lá, porque eu resolvi aceitar. Então, eu vou fazer parte do quadro de professores do programa de pós-graduação da agronomia da Unijuí, com o tema justamente, a disciplina que eu vou ministrar na pós-graduação é justamente essa, integração lavoura-pecuária em terras baixas. E isso tudo, pessoal, esse monte de relatos que eu passei para vocês aí, que nos enchem de satisfação, mas que ao mesmo tempo nos aumentam a responsabilidade das coisas que a gente vai passando, né? Quanto mais visibilidade a gente ganha, mais responsável a gente tem que ser naquilo que a gente vai passar para as pessoas, porque a gente está, de uma forma ou outra, formando opinião, né? E essa intensificação com vocês aqui me motivou a também criar um projeto piloto de maneira digital. Então, para algumas pessoas que a gente tem interagido mais diretamente, que tem um pouco mais de intimidade conosco já estão sabendo que a gente está tentando criar algum projeto digital, algum treinamento mais intenso para a gente liberar de forma online também. Então, a gente ainda não sabe como é que vai ser, vai obviamente contar com a ajuda de vocês, né? Precisamos, inclusive, que nos ajudem a criar o conteúdo, a criar o material, mas é um fato, já está decidido que nós vamos tentar montar algum treinamento mais completo fora manter esse tipo de contato que a gente vem mantendo, né? Liberando materiais nas nossas redes sociais, fazendo essas lives. O objetivo não é parar de fazer isso, mas a gente intensificar e criar um projeto mais organizado, com uma cronologia, com uma programação que tenha início, meio e fim e que cada um possa ter acesso e aproveitar de uma maneira mais profunda. Tá bem? Então, o pessoal tô vendo aí que o pessoal tá parabenizando e saudando aí pelo chat. Fico feliz com a empolgação de vocês, mais aumenta a nossa empolgação também e, como eu disse, a nossa responsabilidade. Tá bem? Então, em primeira mão contado para vocês aí, que foi uma forma também de eu me auto-presentear nessa semana do meu aniversário, né, que foi na segunda-feira, como alguns de vocês já sabem. Então, resolvi me dar esse presente aí e criar um projeto novo. Tá bem? Então, em tempos de crise aí, a gente se obriga a repensar as coisas e, bueno, vamos fazer do limão uma limonada e tentar impactar mais pessoas para que essa preocupação, a missão da Pedra Moura, que é justamente essa, né? Difundir, divulgar, aprender, ensinar sobre o sistema de produção integrada, para que ele seja cada vez mais a realidade das nossas terras baixas. Então, a gente vai tentar expandir um pouco a divisão do nosso conhecimento desta forma. Então, já demos bastante tempo aí para chegar mais pessoas, né? Contei em primeira mão o projeto novo para vocês, então vamos ao próximo passo, que é falar especificamente sobre o tema de hoje. Eu, como de costume, dematilisto por aqui, né, pessoal? Fabrício Marques, Pedra Moura, Consultoria Agropecuária. Estamos dando início ao 15º episódio da nossa série de lives Pedra Moura Entrevistas, hoje de forma individual, abordando o tema dos modelos de ILP. Tá? Então, indo direto para o que interessa, a primeira questão, pessoal, é importante a gente contextualizar a situação que a gente encontra majoritariamente, porque embora a gente já tenha algumas propriedades, em vários casos fazendo integração lavoura-pecuária, isso é uma ínfima parte das nossas áreas, né? Então ainda é muito pouco. A própria rotação de culturas, a própria soja no ping-pong aí da várzea também, eu já falei em várias lives, que representa não mais do que 30% da área total de arroz do estado, né? Então, se a rotação de culturas tem essa proporção, as áreas de integração lavoura-pecuária é menos ainda, né? Eu não tenho esse número, acho que não existe esse levantamento ainda, mas com certeza é uma porcentagem pequena ainda da infinidade de hectares e de áreas que a gente tem na nossa metade sul, principalmente.
Então, como é que é o sistema de produção de uma maneira geral? E lembrando que sempre que eu me posiciono aqui é falando para o contexto do estado, da metade sul, da região produtora da nossa metade sul, aí, que é o foco em terras baixas, né? Então eu estou falando sempre majoritariamente, embora a gente tenha alguns casos, como eu já disse, de propriedades que já estão, propriedades de ponta, que já estão com o sistema integrado, que já tem rotação de cultura, já tem integração com a pecuária, mas, de novo, a maior parte das nossas áreas não é o que a gente encontra. Então, tradicionalmente, vamos contextualizar, a gente tem em terras baixas, de uma maneira geral, uma monocultura de arroz e uma pecuária extensiva nas terras baixas. Nas áreas mais dobradas, geralmente era só a pecuária que se tinha. Mais recentemente, na última década principalmente, com a chegada da soja na nossa metade sul, tanto nas áreas altas quanto nas terras baixas, começou a mudar um pouco o cenário. Principalmente porque as lavouras começaram, a pecuária começou a perder espaço para as lavouras, começou a ficar com a sua área mais limitada, o que trouxe alguns benefícios para o sistema, né? Que obrigou a que ocorresse uma intensificação da produção pecuária, e daí neste tipo de situação vai beneficiar quem trabalha com mais eficiência, né, pessoal? Então obriga que para o pecuarista se manter no negócio tenha que intensificar o seu negócio. E a bendita da chegada da soja, seja nas terras altas, seja nas terras baixas, de uma maneira geral, beneficia o sistema das propriedades, porque, como é uma cultura de sequeiro, tem duas situações que a soja vai melhorar, favorecer, tanto para a pecuária quanto para o arroz. Tá? Em terras altas, seria só para a pecuária, né? Mas em terras baixas tem a função da rotação de culturas com o arroz e a questão da integração em si. De que maneira a soja beneficia isso? Diretamente com questões estruturais da propriedade, pensando em macrodrenagem principalmente, e na questão do solo, da fertilidade, tanto da parte química quanto da parte física do solo, porque ela é uma cultura de sequeiro, diferente do arroz, que a gente tem a autocalagem da lâmina d'água, né? Que quando satura o solo lá, o pH, por consequência, se eleva, o pH da água é neutro, né? Então eleva o pH e disponibiliza todos os nutrientes que estão lá, que foi uma das coisas que a gente conversou com a Amanda na live de ontem, que inclusive eu vi que a Amanda estava presente aí, um abraço, graças pela presença. Então, pessoal, essa questão do arroz, da correção do solo em área arrozeira, não é uma coisa muito comum do pessoal fazer, pela função da autocalagem, né? Então, geralmente, inclusive a gente ainda tem dificuldade em alguns casos de convencer, botando a soja na várzea, convencer o produtor que é importante que se faça a calagem, porque não é uma coisa que se faz tradicionalmente para uma lavoura de arroz, pelo fato da autocalagem aí que a lâmina d'água nos favorece. Embora o período pré-irrigação, o arroz é uma lavoura de sequeiro, enquanto a gente não estabelecer a lâmina d'água, o arroz é uma lavoura de sequeiro. Então vai beneficiar o arroz também, tá? Mas o resumo da obra, o que eu quero dizer? A chegada da soja, seja nas terras baixas, seja nas terras altas, vai melhorar questões estruturais da propriedade e questões estruturais do solo, questões estruturais da física, estrutura física do solo e principalmente a correção química, elevação de pH, de níveis de fósforo, de níveis de fertilidade de uma maneira geral, para que a soja possa também produzir nesse ambiente. Então isso vai favorecer diretamente a questão das pastagens. Então as pastagens também são culturas de sequeiro, né? Então a questão das terras baixas, a macrodrenagem da propriedade potencializada por causa da soja vai ajudar e muito período de inverno para que a gente consiga estabelecer as pastagens, que ontem inclusive foi uma pergunta feita, né? Se a gente recomendava que tivesse pastagem em área de arroz, e sim, tem que ter, para que a gente possa fazer a integração do sistema, tem que ter. Aí os melhores resultados de produtividade a gente tem obtido, inclusive em cima dessas áreas onde teve pasto no inverno e o bendito pisoteio em cima das áreas, né? Então
a questão da soja, a reestruturação da propriedade pensando na soja vai favorecer a drenagem do inverno e as pastagens tendem a se beneficiar, e a questão química do solo. Tá? Então, feita essa contextualização, os modelos que a gente tem de LP, eu anotei aqui pelo menos 5 modelos, e uma coisa que é importante, pessoal, de chamar a atenção, que é assim, o que eu prefiro fazer e que eu vou manter, o que eu tenho feito, na verdade. Vocês já perceberam que quase que sempre eu trago algum relato de caso, de experiência vivida, até para contextualizar e para trazer, melhorar a questão didática, para que a gente entenda melhor as coisas que eu estou falando, trazendo exemplos já vividos por nós, né? Mas principalmente por quê? Para passar para vocês experiências, porque essas questões operacionais, a gente tem uma distância às vezes muito grande entre o ideal e o realizável, entre o teórico e o prático. Tá? E a minha função é tentar justamente casar essas coisas, do que a gente consegue num primeiro momento. Geralmente é melhor, eu costumo dizer que primeiro a gente faz, depois a gente aprimora, então é melhor num primeiro momento a gente focar nas operações e simplificar os sistemas para que a gente consiga começá-los, e depois a gente vai intensificando e aperfeiçoando e aumentando o grau de complexidade deles. Tá? Então, eu podia, inclusive, até citei isso ontem, que eu pedi alguns materiais científicos das pesquisas da Amanda. Eu podia pegar vários materiais de modelos de sistema de produção integrado, ou de qualquer outro assunto que seja, estudar, como a gente tem um embasamento técnico da faculdade e uma vivência prática de 10 safras, fica fácil da gente criar um conteúdo para dividir com vocês, tão somente pegando livros, estudando eles e trazendo para dividir. Mas eu acho que é muito mais, eu consigo favorecer muito mais quem nos acompanha, trazendo exemplos práticos de situações vividas por nós, obviamente, casando com as questões teóricas, com as questões científicas, mas muito dentro do nosso ambiente, tá? Então, eu sempre vou procurar trazer para vocês questões que a gente já viveu, até para ter, como se diz, horas de fala, né, pessoal? Conhecimento de causa para poder afirmar isso ou aquilo. Tá? Então, eu separei aqui pelo menos 5 modelos de ELP que a gente encontra, tá? Começando os 2 primeiros modelos sem a rotação de culturas ainda, que é, como eu disse, a maior parte das nossas áreas é uma monocultura de arroz com pecuária extensiva nas terras baixas, e nas terras altas inicialmente era só pecuária, e depois a chegada da soja começou a ocupar boa parte das áreas da pecuária. Então seriam esses 2 sistemas que a gente teria inicialmente, sem rotação: terra baixa arroz e pecuária, terra alta soja e pecuária. É uma coisa que dá para fazer, obviamente, só que no caso, separando os casos agora, no caso do arroz pecuária, a gente pode usar tanto a resteva do arroz quanto um preparo de verão para ter uma pastagem para integrar a lavoura e a pecuária. O grande senão desse modelo é que as restevas de arroz, nem sempre a gente vai conseguir estabelecer uma forrageira cedo para poder aproveitar durante o inverno e voltar com lavoura no verão seguinte. Então, a gente precisa ter uma outra alternativa associada, principalmente alguma outra área com pastagem, para que a pecuária não fique dependendo exclusivamente daquela pastagem da resteva, visto que nem sempre a gente vai conseguir. O normal é que a gente não consiga fazer em toda a área de arroz. Então, isso foi relatado ontem na conversa com a Amanda, que primeiro, para a gente conseguir estabelecer uma pastagem numa resteva de arroz, para aproveitar a resteva, inclusive fazer um plantio direto na resteva, a gente tem que colher no seco, tem que ter o picador, espalhador de palha nas máquinas para favorecer a distribuição dessa palha, para que a gente consiga, inclusive, estabelecer bem estabelecida uma forrageira ali por sobre aquela palhada toda, e se ficar aquelas leiras de palha ali, a tendência é que já não venha direito a pastagem nessas manchas de palha, e por consequência depois na lavoura que vai vir na sequência também o estabelecimento vai ficar comprometido, porque fica muito volume de palha ali e faz uma barreira física, na verdade, né? Então a questão da colheita no seco, para nós não estragarmos o piso, e a boa distribuição da palha da colheita,
vão nos permitir que a gente consiga estabelecer uma forrageira ali e que a gente consiga semear em cima dessa área lá no verão seguinte. Mas, embora seja possível fazer, repito, não é uma coisa que a gente domine com 100% de segurança, porque depende muito da boa vontade de São Pedro. Então, o ideal para quem vai fazer integração lavoura-pecuária com arroz e pecuária, que ainda não tem a rotação, é extremamente importante que nós tenhamos, e nesse caso, esse tipo de modelo, geralmente são propriedades de áreas grandes, né? Então a gente tem disponibilidade de campo suficiente para fazer esse tipo de coisa, para ter uma parte da lavoura do verão seguinte sempre em preparo de verão, para que a gente possa fazer esse preparo no cedo, geralmente janeiro, fevereiro, estabelecer a forrageira final de fevereiro e início de março, que nesse tipo de situação, inclusive, a gente consegue entrar na pastagem ainda no mês de abril, geralmente segunda quinzena de abril já dá para a gente entrar. Então seriam as duas possibilidades, a da resteva e a do preparo de verão, para fazer a integração com a pecuária especificamente. Então na mesma área a gente vai ter no período de inverno, outono e inverno a pecuária, no período de verão a lavoura. Mas para que a gente consiga alocar esse gado após a saída das áreas para a dessecação, para as áreas que serão lavoura, inevitavelmente a gente precisa ter algum suporte forrageiro para que, obviamente, isso vai depender da estratégia de negócio da pecuária dentro da propriedade, né? Mas para evitar os benditos dos atritos que geralmente ocorrem na hora da saída do gado para a dessecação das áreas que serão lavoura, geralmente ocorre atrito porque o pecuarista não tem o que fazer com o gado e daí quer ficar mais uns dias para terminar um ganho de peso aí que tinha projetado para fazer uma venda um pouco melhor, enfim. Então começa aí os benditos dos atritos das partes das pessoas, né? Que eu já falei mais de uma vez que a integração lavoura-pecuária, inicialmente a sigla ILP é integração lamentável de pessoas, porque é cada um puxando para um lado, né? Então o primeiro passo é as partes se entenderem, mas nesse tipo de situação, arroz e pecuária geralmente é o mesmo produtor, é a mesma família, daí um tem mais aptidão para lavoura, outro tem mais aptidão para pecuária e são irmãos, não quer dizer que irmãos não briguem, né? Mas é menos difícil da gente conseguir encaixar as coisas. Mas é importante para o sistema, para que não dê um atraso, por exemplo, na saída do gado para a dessecação das lavouras, por consequência atrasando a época de semeadura das lavouras, é importante que a gente tenha, nem que seja esse período agora de primavera, é que vai atrasar também, não adianta, eu ia falar num campo nativo melhorado, mas é justamente, ele ainda não vai estar disponível nesse período de dessecação. Pensando nas áreas de arroz, a dessecação geralmente ocorre em final de agosto e início de setembro para quem está programado para semear cedo, que é o objetivo, né? Lembrando que esse tipo de área pastejada, a gente tem que ter um intervalo, pessoal, da saída do gado até o momento da dessecação, um intervalo aí de uns 7, 10 dias, para que ocorra o rebrote da forrageira, para que a gente tenha área foliar suficiente para absorver o herbicida, um volume de herbicida suficiente para translocar para as raízes, para que a gente consiga matar aquela massa de raiz que está lá embaixo, né? Então isso também a gente falou ontem em conjunto com a Amanda, que a produção de forragem da parte aérea é proporcional ao volume de raiz que a gente vai ter embaixo. E daí não é raro de acontecer da pecuária sair de cima da pastagem entregando só uns toquinhos de folha para a lavoura e o pessoal tentar dessecar imediatamente, por consequência, aquelas toceiras de azevenha onde tinha uns resquícios de folha, aqueles perfilhos vão morrer, e onde estava só no talinho, começa a botar folha nova e depois de dessecada a área começa a verdejar de novo, uma toceirinha aqui, uma toceirinha lá, e o pessoal imediatamente chama isso de azevenha resistente. Nem sempre é. A gente já tem bastante caso de azevenha resistente a glifosato, sim, mas nem sempre é. É muito do manejo aí do intervalo da saída do gado para o período de dessecação muito curto, ou não teve intervalo nenhum. A gente costuma dizer que o próprio pulverizador foi tirando o gado de cima da área, né? Então a gente tem que ter esse ajuste, esse cuidado para que esse intervalo permita, lembrando que nessa época a gente tem menos temperatura, os dias são mais curtos, vai ter menos horas de luz, então o rebrote da pastagem é mais lento também. Então vai depender muito da condição de temperatura e luminosidade após a saída do gado, esse intervalo de 7, de 10 ou 15 dias, dependendo da situação, mas é importante que tenha um intervalo entre a saída do gado e o momento da dessecação, para aumentar a eficiência da dessecação, para que a gente consiga estabelecer uma lavoura com qualidade de plantabilidade em cima dessa área depois.
Tá? Então esse seria o modelo arroz-pecuária tão somente. Depois tem o caso das terras altas, que é o pessoal mais faz, que é mais fácil de fazer, que é soja-pecuária, né? E daí nessa função da resteva da soja é muito mais tranquilo, a gente consegue ganhar tempo, ter uma garantia de forrageira, de pastagem estabelecida na resteva, porque é muito mais simples, né? Não tem aquele volume de palha todo que fica do arroz, não tem a função da irrigação, da gente ter que drenar a área, não tem o risco aí de colher com o solo úmido e estragar todo o piso e não ter condições de estabelecer uma forrageira em cima. Então é muito mais simples, é muito mais fácil. Só que nesse tipo de caso, justamente por ser mais fácil, o pessoal tende a focar toda a estratégia da produção de forragem no período do inverno. E daí a gente tem uma super produção de forragem no período do inverno e depois na saída do gado de cima dessas áreas para virar lavoura não tem o que fazer do gado, ou volta para um campo rapado, uma área de baixa produção de forragem, perdendo o ganho que vinha obtendo na pastagem, ou eles são vendidos imediatamente, assim como todo mundo está fazendo, e a tendência é que o preço do boi daí despenque, né? Isso inclusive tem estratégias do pessoal comprar, que daí já está, eu falei agora há pouco aí que isso depende muito da estratégia da pecuária dentro do negócio, e tem gente que faz esse tipo de situação pensando exclusivamente nessa fase de inverno, pensando em ganho de peso, inclusive faz umas parcerias, às vezes o proprietário, o lavoureiro que está começando a ingressar num sistema de produção integrada, não tem pecuária, nem quer ter, e faz alguns negócios com terceiros. E daí traz pecuária de uma terceira pessoa, uma pecuária de outra pessoa para dentro do seu campo, já com um negócio pré-definido, período de pastejo pré-definido e a negociação em ganho de peso. Então o gado chega, é pesado, quando sai da pastagem é pesado de novo, eles dividem a proporção do ganho de peso, e daí se vai ser 50-50, 60-40, 70-30, depende do acerto que fizerem, né? Nesse tipo de situação, o proprietário entra com a pastagem, então a pastagem é por conta dele, ele entra com o campo e com a pastagem, o pecuarista traz o gado e eles dividem o ganho de peso depois. Isso é uma coisa normal do pessoal fazer nesse tipo de realidade, onde vai se usar a pastagem só de inverno. Só que isso também é comum de acontecer, como eu acabei de falar, que todo mundo, a maior parte do pessoal está tirando o gado para liberar para as lavouras e vendendo automaticamente, a tendência é que o preço despenque, e não é raro do pessoal vender o gado com o preço mais baixo do que tinha comprado. Então, vai ter ali a diferença de peso, obviamente, vai se ganhar em quilos de carne, mas se perde no preço pago pelo quilo. Tá? Então, é comum o pessoal que usa essa estratégia aí de usar o período de inverno e depois vender o gado imediatamente para liberar, não vai manter esse gado dentro da propriedade, não vai alocar ele em outra forragem para que ele termine de ganhar peso. Aí é uma boa estratégia, inclusive, pessoal, ter uma outra opção forrageira dentro do negócio para tirar esse gado aí em setembro e outubro, seja arroz, seja soja, e colocar ele em outra forrageira dentro da propriedade para vender ele entre dezembro e janeiro, que daí o preço tende a voltar a subir, inclusive na virada do ano aí, vender em janeiro, por exemplo, é uma ótima estratégia para fazer um caixa no início do ano, passada a função da virada do ano aí de 13º da turma, né, a girada da folha aí dos colaboradores. Então é uma alternativa, é uma estratégia que o pessoal que já está mais organizado usa aí para evitar a perda de preço nesse período aí de setembro e outubro, que todo mundo está liberando as áreas para serem lavoura e faz com que o preço caia, e além de garantir um preço um pouco melhor, faz um caixa aí um pouco antes da colheita. Em áreas de arroz, dependendo da cultivar, dá para começar a colher na segunda quinzena de fevereiro. Então consegue antecipar um mês aí antes da colheita, já ter um fôlego, um fluxo de caixa um pouco maior. Tá? Então esse seria o segundo modelo aí, que seria só soja e pecuária. Tá? É mais fácil, como eu já disse, da gente fazer. Bota, seja azevém, o pessoal já fiz tanto com azevém, com aveia preta e com trevo. Nós semearmos de avião, tá? Qualquer uma das três forrageiras a gente consegue estabelecer. O mais fácil deles é estabelecer o azevém, né? que é mais tranquilo, e
lembrando que eu disse aí que primeiro a gente faz, depois a gente aperfeiçoa, para quem vai começar num sistema, para a gente simplificar as coisas, né? Eu indicaria que comece com o azevém, que esse é mais garantido que a gente estabelece. A aveia já precisa de umas 2 chuvas em cima mesmo, a gente botando na caída da folha, que a folha faça uma cobertura dessa semente, cria um microclima ali, depois a colheita, a palha da colheita também vai recobrir boa parte dessas sementes que ainda não germinaram, mas ainda assim é importante que chova em cima. A aveia tem a semente bem mais graúda que o azevém, por consequência precisa de mais umidade para germinar, então não é tão simples, dá para fazer, como eu disse, mas já não é tão garantido que se estabeleça com tranquilidade assim como o azevém. Então, nesse caso, para quem vai começar, eu acho que o azevém é mais garantido, começa fazendo, conseguindo implementar o sistema e depois a gente vai aperfeiçoando ele. Tá? Então, agora indo para o terceiro ponto, é onde a gente começa a ter, pensando nas terras baixas, a chegada da soja nas terras baixas, né? E o famoso ping-pong que o pessoal está fazendo. E daí a gente já encaixa 2 culturas dentro do mesmo ambiente e a pecuária, de novo, podendo ser só no período de inverno, que geralmente é o mais fácil do pessoal fazer. Tá? E daí, geralmente, o que é mais simples do pessoal fazer? Fazer o ping-pong da seguinte maneira. Toda a área de soja vira arroz na safra seguinte, e daí a gente ganha aquele time de não precisar preparar, né? Colhe a soja em taipa, e como na soja é muito mais garantido, na resteva da soja é muito mais garantido que a gente coloque uma forrageira, então as lavouras de arroz, nesse caso, seriam todas em sistema de plantio direto, né? Em cima de uma pastagem, e a soja iria para cima da resteva do arroz. Então a gente faz o ping-pong, né? O que é arroz vira soja, o que é soja vira arroz com pastagem. Então, geralmente toda a área de soja é possível que a gente transforme em pastagem, e daí é muito importante que a gente entaipe imediatamente após a colheita, e aqui cabe um alerta importante, que o ponto da semeadura dessa forrageira para as áreas que a gente vai entaipar imediatamente após a colheita, a gente tem que ter um grande cuidado, pessoal, porque como a resteva da soja nos favorece a semeadura antecipada, a gente tem que cuidar quando vai entaipar para não antecipar demais e essa forrageira já estar muito bem estabelecida, já perfilhada antes da colheita da soja, porque daí depois, inevitavelmente, as taipas vão ficar peladas, vão ficar sem forragem, e isso perde tanto a pecuária quanto a lavoura, porque a pecuária vai perder uma quantidade considerável de área de produção de forragem, né, porque as taipas vão ficar peladas. Se for uma área com resistência, a gente vai deixar as áreas das taipas aí descobertas, abrindo espaço para vir as plantas daninhas, e, por consequência, o pisoteio nessas taipas, que não vai ter a proteção da forrageira, vai ser muito mais intenso. Então todo mundo perde, né? Perde a pecuária porque vai ter menos produção de forragem, perde a lavoura porque pode abrir espaço para vir alguma planta daninha resistente e intensifica o pisoteio. Então o que a gente recomenda que o pessoal faça? Aproxime mais a semeadura, faz ela de forma antecipada de qualquer maneira, antecipa de avião para a gente ganhar tempo, mas aproxima um pouco mais da colheita, não faz tão cedo. Geralmente o que o pessoal faz quando é soja sobre soja, que não vai precisar entaipar, a soja começou a lourar, ainda nem começou a cair as folhas, o pessoal já antecipa essa semeadura para o quanto antes, após a colheita, a gente conseguir ter condições de pastejo, tanto melhor, né? Lembrando que, por mais que se estabeleça a forrageira embaixo, enquanto a gente não colhe, que vai liberar completamente o dossel da pastagem para que ela pegue luminosidade, para que pegue uma radiação mais intensa, por mais que ela cresça, ela pode começar a perfilhar ali embaixo da soja, mas é de uma maneira mais lenta, e geralmente a folhinha mais fina e mais comprida, fica mais estiolada a folha do azevém especificamente, justamente por isso, porque ele fica procurando luz, né? Ele começa a se espichar para tentar pegar um pouco mais de luminosidade. A partir do momento que a gente colhe, que destapa a forragem, ela vem-se embora. E daí, nesse caso dela já estar bem estabelecida, ela vai encorpar rápido por causa da disponibilidade de luz,
e se a gente precisar entaipar, inevitavelmente as taipas vão ficar sem forrageira. Então, tem, inclusive, a questão operacional, de novo, tem que fazer parte dessa tomada de decisão, o quão rápido a gente consegue entaipar após a colheita, para decidir se faz toda a área de avião antecipadamente antes das taipas, ou se faz numa parte para a gente garantir uma parte da propriedade já com uma forrageira um pouco mais cedo, e na outra parte da área vai entaipando e semeando, ou semeia a lanço mesmo que por terra, né? Não precisa, pode ser de avião ou pode ser por terra, e vai fazendo as taipas imediatamente após a semeadura, porque daí acaba que o azevém nasce nas taipas também e recobre bem a área das taipas, mesmo a gente fazendo a semeadura a lanço. Se preferir e tiver capacidade operacional de fazer em linha sobre as taipas, melhor ainda. Nesse caso, para quem eu já tive casos de fazer isso, de uma parte da área, bem que eu estou falando para vocês, uma parte da área ter feito antecipadamente de avião para ganhar tempo, e a outra parte a gente fez em linha após a confecção das taipas, e a pastagem em linha acabou passando por cima da pastagem que foi feita antecipadamente. A condição do estabelecimento de uma forrageira em linha, assim como uma lavoura. Se a gente for pensar, largar o arroz a lanço, né? Imaginem, em vez da gente usar a semeadora, nós colocar ele com avião, ou seja, com um tornadinho lá, tirando ele a lanço, obviamente que o estabelecimento é diferente, serve para a lavoura, serve para as forrageiras também. Mas, enfim, a parte operacional é importante que a gente tenha consciência das nossas limitações, das nossas capacidades para tomar a decisão se vai ser feito todo antes ou se vai ser feito uma parte antes e uma parte depois da taipa. Tá? Mas lembrando, é fundamental, pensando no sistema e na época de semeadura das lavouras, que a gente garanta que essas áreas a gente vai conseguir semear cedo. É extremamente importante que elas fiquem prontas imediatamente após a colheita. Faz a taipa e, de preferência, que tenha forragem na taipa. Tá, pessoal? E agora, e nesse tipo de caso, tem a possibilidade, já que a gente está falando do ping-pong, tem arroz, soja e pastagem, tem essa possibilidade das restevas de soja, que é o mais fácil de fazer, e dá para utilizar também numa parte da área de preparo de verão. Então, o plano de lavoura do arroz da safra seguinte vai ser parte dele em resteva de soja, parte dele em preparo de verão. Esse tipo de situação nos favorece, inclusive, para diminuir o desespero do estabelecimento dessas forrageiras em resteva de soja. Porque o preparo de verão nos beneficia que a gente antecipe, vai da boca antes das restevas de soja. Como eu já disse, fazer o preparo entre janeiro e fevereiro e estabelecer essa forrageira nesse período aí da virada de fevereiro para março, vai favorecer que no final de abril, obviamente que isso vai depender da condição de umidade, principalmente, que nem esse ano, por exemplo, esse tipo de manejo está atrasado, tá, pessoal? A gente depende da boa vontade de São Pedro, né? Esse ano, por mais que a gente tenha feito esse tipo de coisa, do preparo de verão, só agora, felizmente chegou a chuva nos últimos 2 dias, só agora que as pastagens vão emparelhar. Inclusive eu tinha umas áreas aí para fazer uns protocolos de pesquisa em parceria com a Iara, dentro de 2 propriedades, para a gente começar um processo aí de protocolos de ILP de longo prazo, em nível de lavoura, né? E obviamente que passava pela adubação dessas pastagens agora, mas até ontem, falando com o pessoal das propriedades aí, as pastagens ainda não vieram, né? Agora, finalmente, elas vão encorpar após essa chuva. Só que está ficando tarde, né, pessoal? A nossa estratégia era colocar o gado na área em maio, e já estamos virando para o mês de maio aí, não tem nem a forrageira estabelecida. Então vai atrasar tudo, e a gente optou por postergar esse experimento aí, até pelo fato de a gente não gerar uma informação errônea, né, equivocada. Tá? Daqui a pouco faz os processos atrasados e daí a gente gera uma informação que não tem muito valor prático depois. Então pode dar um resultado mascarado pelo atraso do manejo, né? Lembrando que as forrageiras também têm época de semeadura ideal e de estabelecimento, obviamente, né? E a gente já está indo para o final da época, né? O ideal seria de meados de março a meados de abril, o filé da época para as forrageiras.
Então a gente já começando a estabelecer forragem em maio, provavelmente vai dar boca só em junho e já começa a empurrar esse manejo muito para dentro do inverno, as horas de luz dos dias começam a diminuir, a temperatura começa a ser mais baixa, a produção de forragem por consequência também, e nesse tipo de caso não adianta nem adubar, né? Nós colocarmos adubo numa pastagem justamente no período que os dias estão encurtando e a temperatura está diminuindo, a resposta desse fertilizante vai ser menor. Então a gente optou por adiar esse protocolo aí. Mas enfim, essa questão da possibilidade da gente ter um preparo de verão, quando é uma área de ping-pong, a gente faz a semeadura a lanço de forma antecipada nas restevas de soja. Lembrando que a gente tem que entaipar, então o time de preferência próximo da colheita, ou imediatamente após a colheita, faz a taipa e a semeadura simultaneamente. Mas a gente tendo a opção do preparo de verão, a correria, inclusive o desespero por ter uma pastagem numa resteva de soja diminui, porque a gente já vai ter uma área reservada com uma forrageira estabelecida antecipadamente. Por mais que seja um caso que nem o desse ano aí, os preparos de verão estão, por mais atrasado que estejam as pastagens, os preparos de verão já têm uma condição melhor do que as áreas de resteva de soja, que, como eu disse, precisam ser colhidas para aumentar a luminosidade e tudo mais. Tá bem? Então esse seria o terceiro modelo que a gente tem, e o nosso tempo está quase indo para o final, aí são 15 minutos que nos faltam. Eu enxergo de uma maneira, pessoal, muito... a rotação de culturas, para mim, o sistema de produção integrada da nossa realidade das terras baixas, da metade sul, seja terras baixas por serem várzea, ou sejam terras baixas pela altitude, né, que daí as nossas coxilhas daqui da zona sul também não são consideradas terras altas por este aspecto da altitude, né, nós estamos próximos do nível do mar. Mas as áreas dobradas, digamos assim, porque isso inclusive dentro da mesma propriedade, já tive caso de atender em Arroio Grande, em Turuçu, propriedades que tinham tanto áreas de várzea quanto áreas de coxilha dentro da mesma propriedade, e a gente tem que usar dois modelos de ILP dentro da mesma propriedade. E esse é o caso que eu quero falar para vocês agora, que é a questão da soja, nessas áreas mais dobradas, a importância da gente ter uma rotação de culturas, tá? Porque senão a gente começa a perder esse benefício da quebra de ciclo de pragas e doenças, de ter uma rotação no verão, favorecendo uma cultura, favorecendo a outra, exploração de solo através do ambiente das raízes de maneira diferente, interação dos micro-organismos da raiz da soja é diferente, da raiz do arroz é diferente, da raiz do milho, da raiz do sorgo, do capim-sudão, do trevo, enfim. Então, aquilo que a gente falou da live com a Amanda ontem, da diversidade botânica e biológica, da microbiologia do solo, vai influenciar diretamente no resultado das nossas lavouras, seja lavoura de pasto, seja lavoura de grão. Então, até pela questão também da resistência a herbicida de algumas plantas daninhas, é mais normal nas áreas que são só soja, buva e azevém resistente. Na várzea a gente tem capim-arroz, arroz vermelho e junco, que são os mais comuns, principalmente arroz vermelho e capim-arroz. E nas áreas que é soja sobre soja consecutivamente, tem a questão da resistência da buva e do azevém. Então, a rotação de culturas, a gente usa muito a soja como estratégia de manejo de resistência nas áreas de arroz, mas a rotação de cultura nas áreas de soja em terra dobrada também se faz importante partindo desta mesma ótica. Então, para a gente manejar a resistência, é fundamental que a gente tenha uma lavoura de verão, uma gramínea de verão em cima dessas áreas. E nesse tipo de situação, para a gente colocar herbicida também, geralmente se presta melhor milho ou sorgo, né, que dá para usar atrazina, por exemplo, e nos ajuda e muito no manejo, tanto da buva quanto do azevém resistentes. Só que é uma cultura mais, tanto uma quanto a outra, são culturas de mais risco para essas áreas de sequeiro. Se encaixa bem em propriedade que tem confinamento, que daí era o caso de uma propriedade que eu atendia, que a gente tinha tanto lavoura de milho quanto lavoura de sorgo pensando em silagem, daí numa fazia silagem de planta inteira, na outra fazia silagem de grão úmido, para a gente ter uma porcentagem da área de verão com rotação de culturas.
tá? O benefício da rotação, o benefício biológico da rotação e mais o benefício da ferramenta química, de uma outra alternativa de ferramenta química para a gente manejar a resistência. Mas, como eu disse, eram propriedades que tinham, duas propriedades na verdade nós tínhamos esse sistema, por ter o confinamento fazer parte do negócio da propriedade, a gente podia ter lavoura tanto de milho quanto de sorgo, porque a gente ia produzir boia para o manejo interno. Tá? Onde não se tem esse confinamento e produção de grão, seja de milho, seja de sorgo, na nossa realidade é um pouco mais limitado, um pouco mais arriscado. O que a gente tem recomendado e tem feito em alguns casos? O pessoal entrar com um pasto de verão, que daí também pode ser o sorgo, se o sorgo forrageiro, tá? Que a gente consegue usar a atrazina também, ou o capim-sudão, o pessoal tem utilizado, daí ele tem uma produção de forragem menor do que a do sorgo, mas é mais barato a semente, o manejo é um pouco mais fácil, aquele manejo de piquetear as áreas para fazer um pastejo rotacionado. E assim, quando sai o gado do piquete, a gente tem que fazer um manejo de roçada para emparelhar o rebrote dessa pastagem depois, quando voltar o gado para esse piquete. Esse manejo da pastagem é um pouco mais simples no capim-sudão do que no sorgo, mas também dá trabalho. Então isso é outra coisa que o pessoal tem que atentar para fazer esse tipo de situação, a questão operacional, para a gente introduzir esse pasto de verão como forma de rotação de culturas. A gente tem que ter também, o pessoal da pecuária tem que ter experiência, tem que ter capacidade operacional de fazer isso. No caso do capim-sudão, a gente perde um pouco a ferramenta química que eu falei do uso da atrazina, embora em alguns casos dê para utilizar, mas daí são casos muito específicos de solos mais pesados, geralmente na região da Campanha, Dom Pedrito, São Gabriel, enfim, essa mancha de solo mais fértil, porque senão pode esse herbicida aí em pré-emergência dar uma segurada feia nos solos mais leves. Eu já cometi esse erro tanto em Turuçu quanto em Jaguarão, de utilizar a atrazina com base nas experiências dos colegas da região da Campanha, com outro tipo de solo, né? E a pastagem sentir o herbicida e ficar o arranque muito comprometido. Tá? Então, depende muito do caso, ainda dá para usar a estratégia da ferramenta química, mas não é em todos os casos. Tá? Nesse caso do capim-sudão, ele serve mais como rotação de cultura mesmo, do que propriamente ajudar na ferramenta química da gente ter uma outra opção de herbicida para o manejo da resistência. Tá, pessoal? E o último passo para a gente encerrar aqui, visto que falta 8 minutos e hoje eu infelizmente não posso continuar a conversa com vocês, mas já inclusive eu vi que já teve gente fazendo perguntas aí, eu vou me comprometo com vocês de não fechar a janela que ficou aberta aqui para que eu possa ler as perguntas depois. Continuem colocando algumas perguntas aí que depois eu respondo diretamente para vocês nos stories lá, marco quem fez a pergunta, para que a gente possa aprofundar um pouco mais, porque eu realmente não vou poder me espichar no tempo. Mas eu já estou encerrando aqui, só tem mais um modelo, que seria o modelo com rotação de culturas, tá? Seja arroz e soja nas terras baixas, seja soja e milho, soja e sorgo, soja e sudão nas terras altas, enfim. Associado, obviamente, com essas pastagens de inverno, que é o período mais fácil que a gente tem, né, pessoal? Que é o momento de maior oferta de produção de forragem. E eu costumo dizer que pastagem de inverno não é sinônimo de LP, é uma parte do processo. E lembrando que para quem vai começar é melhor que seja só nessa parte, a gente simplificar para conseguir garantir a operação e depois que a gente for dominando esse manejo, a gente vai aperfeiçoando ele. Mas o manejo mais ideal, que é por isso que eu deixei para fechar com esse assunto aqui, seria nós termos tanto a opção das pastagens de inverno, o uso dos preparos de verão, como eu disse, e as pastagens perenes ou perenizadas, que daí pode ser, na região de Santa Vitória, por exemplo, é bem normal da gente ter azevém consorciado com trevo e cornichão, e essas leguminosas, se pega um verão com uma frequência de chuva mais alta, elas estendem o ciclo, geralmente viram o ano, então nos dão um suporte grande. Obviamente que nessas áreas a pecuária não estaria, a lavoura não estaria em cima dessas áreas, seria uma área exclusiva para a pecuária, para a gente deixar uns 3, 4, 5 anos
disponível só para pecuária antes da lavoura vir para cima dessa área novamente, né? Então isso é importante também, a gente ter um planejamento de médio e longo prazo para dividir a propriedade em planos de lavoura e definir, ó, na próxima safra nós vamos ter soja nesta área, arroz nessa área e pecuária nesta área. E depois, com o passar do tempo, pode acontecer, vamos dividir em 3 planos aqui para ficar mais fácil. Um plano com arroz, um plano com soja, um plano com pecuária. Esse plano de arroz e soja, a gente pode ficar por 4 anos, por exemplo, no ping-pong, utilizando só pastagem de inverno neles, e aquele outro plano que ficou para pecuária fica só para pecuária com uma pastagem perene ou perenizada pelo período de 4 anos, que a gente vai usar com maior intensidade. Geralmente o pessoal investe mais nesse tipo de pastagem, faz uma correção de fertilidade, seja de calcário, seja de fertilizante. É importante, inclusive que a gente fertilize essas áreas para que a gente possa intensificar a pecuária em cima delas. Mas então, para concluir o raciocínio, ficaríamos com 3 planos de lavoura, criar um modelo aqui hipotético. 3 planos de lavoura, um com arroz, outro com soja, outro com pecuária. O arroz e soja ficam fazendo ping-pong, 2 anos de arroz e 2 anos de soja em cada área. E no período de inverno a gente estabelecendo uma forrageira de inverno. E essa área da pastagem perene ou perenizada fica por 4 anos com a pecuária e depois a gente gira esse plano. Daí geralmente vai o arroz para cima dessa área que estava com pastagem. Por quê? Porque a gente não precisa nem fazer preparo nesse tipo de caso, pessoal. Desseca em taipa e faz isso entre janeiro e fevereiro. Geralmente, quando vai só fazer a taipa, que não precisa fazer um preparo, a gente desseca em fevereiro, em taipa na virada de fevereiro para março, e como a pastagem já está perenizada, ou é uma pastagem perene, ela vai vir de novo após o preparo, e após a confecção das taipas, a gente não precisa nem ressemear essa área, ela já fica pronta, nos dá boca cedo, inclusive. Então vem o arroz para cima dessa área que estava com pecuária, a pecuária vai para cima da área que estava com soja, porque daí a gente consegue entregar na resteva da soja uma forrageira estabelecida cedo, e nesse caso, como a gente não vai precisar fazer taipa, a gente pode antecipar bastante de avião a semeadura dessa forrageira para que a pecuária venha para cima dessa área cedo, e a soja vai para cima da resteva do arroz. Neste caso, o mais comum é que se faça um preparo convencional, e daí dá para aproveitar neste momento, inclusive para fazer uma correção de pH do solo, já que tem que mexer na área, aproveita para fazer a calagem, incorpora esse calcário e estabelece a soja em cima de uma área corrigida, e depois de novo fica arroz e soja trocando de lugar aí por 4 anos, 2 anos de soja e arroz em cada uma das áreas, gira o plano novamente 4 anos depois e assim a gente vai. Então, para mim esse é o modelo mais completo, obviamente o mais complexo, mas a gente enxerga como sendo o caminho da sustentabilidade, tanto das lavouras quanto da pecuária, do negócio das fazendas como um todo. Seria obviamente um último passo, a gente vai crescendo, né? Comecei falando para vocês de arroz e pecuária sozinhos, soja e pecuária sozinhos, e depois a gente foi integrando, iniciando um processo de rotação de culturas e integrando as atividades cada vez mais, e por consequência deixando elas mais complexas, tá bem? Então falta 1 minuto e pouco aí para a gente encerrar a live. Felizmente consegui apresentar para vocês todos os modelos que eu tinha separado aqui. Infelizmente, como eu já disse, eu não vou conseguir me estender muito conversando, porque eu tenho que ir lá pegar a pequena para ficar comigo, mas fico disponível aí para o pessoal mandar mais perguntas, pode ser no direct, inclusive, depois aí, e a gente pode... eu geralmente tenho feito, mesmo às vezes quem faz pergunta não está no nosso grupo do Telegram lá, mas de qualquer forma eu aproveito a pergunta e mando lá para o grupo do Telegram para a gente dividir com mais pessoas. Então, já que uma pessoa me perguntou, em vez de responder diretamente para ela, embora eu responda para a pessoa que fez a pergunta, depois eu estendo essa resposta para o pessoal que está lá no grupo do Telegram, para dividir com eles também, porque na maior parte dos casos a dúvida de um serve para vários, então a gente tende a responder tanto diretamente para a pessoa quanto para o restante da turma que está no grupo do Telegram lá. Inclusive, aproveito o momento para convidar aí quem ainda não faz parte, que clique no linkzinho que está no nosso perfil aí, que integre essa comunidade que a gente está criando lá no Telegram em prol desse tipo de situação, desse tipo de assunto de integração lavoura-pecuária, que é o nosso objetivo maior de compartilhar conhecimento com vocês, e a missão da Pedra Moura
enquanto empresa, seja atuando diretamente nos produtores, seja compartilhando conhecimento com vocês. Tá bem, pessoal? Então, faltam 30 segundos, 22 segundos agora, mais especificamente, para acabar a live. Eu agradeço mais uma vez profundamente a presença de todos vocês aqui. E lembrando que amanhã a gente tem a presença do André Andres, da Embrapa Terras Baixas, falando conosco sobre os experimentos, as pesquisas em terras baixas que eles conduzem aqui no campus do Capão do Leão. Forte abraço e até lá!